We are live. Vamos falar hoje sobre as atualizações do mercado de trabalho e sobre as demissões em massa, e também sobre aí os avanços de inteligência artificial. Deixa eu mandar o convite aqui para o pessoal do LinkedIn, que a gente vai fazer por aqui. Vai chegando, vai chegando. Deixa aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom, vamos começar aí sem mais delongas. Quero falar aqui sobre o que a gente está fazendo aqui. A ideia é a gente fazer um bate-papo aqui bem descontraído para falar aí sobre os principais pontos, as atualizações recentes no mercado de trabalho, agora em março de 2023, e como a gente pode se preparar para essa mudança de chave. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui são sobre as demissões em massa que estão acontecendo aí nas Big Techs, nas grandes empresas de tecnologia, e como isso impacta o nosso cenário aqui atual, o nosso mercado aqui no Brasil. Conversei recentemente com o Leonardo da Turing, que é aí um parceiro meu, que tem essa ponte direta com o mercado internacional, e um dos principais pontos aí de preocupação que eu levantei é como está o mercado internacional em termos de contratação agora com esse monte de gente que está sendo demitida. Será que existem vagas ainda? O mercado ainda está rolando ou realmente houve uma pausa aí generalizada? E o que eu recebi ali, o que ele passou para mim é o seguinte, Emanuel, 2 pontos. O primeiro é que, sim, as demissões aconteceram e isso vai gerar um impacto no mercado de trabalho, mas segundo, é que não é como as pessoas estão imaginando. Por quê? Primeiro que grande parte dessas demissões, elas acontecem em áreas que não são necessariamente na área de tecnologia. Então, você tem bastante pessoal de RH, vendas, equipes que foram sendo inchadas conforme a perspectiva do mercado era crescer. Então, a gente estava vindo numa bolha, pode-se dizer assim, de contratação em que as empresas estavam crescendo mais do que e estavam esperando crescer mais do que elas cresceram, e aí o próprio Mark Zuckerberg fez uma declaração recente falando sobre isso, indicando que quando a pandemia aconteceu e tudo mais, eles tinham uma perspectiva de que a economia e, mais especificamente para essas áreas de tecnologia, ela ia continuar acelerando. Porém, essa aceleração não aconteceu da forma esperada, então foi-se aí necessário descer alguns níveis, descer algumas marchas, e isso gerou essas demissões. Então, havia-se ali uma perspectiva macroeconômica de crescimento maior do que aconteceu. Com isso, gerou-se uma bolha de contratação e de staffing, né, de equipes, e quando isso não se realizou, eles precisaram reduzir. Mas aí um ponto-chave é, boa parte aí dessas demissões, elas não acontecem na área de tecnologia específica. Então, a gente está falando de cargos também de vendas e recursos humanos, por exemplo, cargos que são mais gerenciais. Então, ainda existem vagas? Sim, ainda existem vagas, ainda existem produtos sendo melhorados, ainda existe mercado, ainda existe perspectiva de crescimento, necessidades a serem atendidas, produtos que estão crescendo. Tudo isso ainda acontece. Então, as contratações, elas vão continuar acontecendo. Isso é uma coisa normal do mercado. O que acontece é, primeiro, os salários têm um reajuste, isso sim, quando a gente fala de uma bolha sendo estourada, há um impacto grande em remuneração. Então, no que uma perspectiva inicial era muito mais alta do que o normal, agora tem-se um reajuste para baixo. Ainda assim, o mercado é atrativo? Com certeza. O dólar ia a R$ 5, o euro também nessa casa e nessa ordem de grandeza, a gente pode
ter uma tranquilidade, ter uma segurança de que o mercado internacional, ele ainda faz mais sentido para uma contratação aqui nossa dos brasileiros do que o mercado nacional. Não significa que eu não tenha vagas boas no mercado nacional, não significa que eu ainda não tenha essa atratividade, né, e possibilidade de crescimento no mercado nacional, mas o mercado internacional ainda é atrativo, mesmo que haja um reajuste aí para baixo na questão salarial, porque realmente essa diferença do câmbio entre as moedas faz com que o mercado internacional continue sendo atrativo, mesmo que ao invés de 40 mil, eu vá receber 30 mil, alguma coisa do tipo, tá? Então, demissões em massa. Houve aí uma expansão nessas empresas de tecnologia, uma perspectiva de crescimento que não se realizou. Quando isso não se realizou, houve um reajuste da mão de obra, e isso gerou aí uma demissão em massa, em alguns casos maiores do que outros. Por exemplo, o Twitter teve até 80% da mão de obra reduzida, mas isso por uma questão deles de governança interna, quando o Elon Musk assumiu. Mas, no geral, você tem aí as grandes empresas aproveitando esse momento, aproveitando que o mercado ele já está mais receptivo também a esses ajustes e fazendo aí a limpa, entrando nesse grande ano de eficiência que está sendo o momento que a gente está passando. Então, as empresas elas estão aproveitando esse momento, aproveitando esse movimento para reduzir a mão de obra. Eventualmente, eu consigo contratar mão de obra mais acessível para os cargos que eu preciso e, ao mesmo tempo, eu aproveito e dou uma enxugada e ganho em eficiência operacional, tá? O que fazer em relação a isso? O que fazer em relação ao mercado internacional, basicamente assim, o jogo segue, então não sei exatamente qual estratégia você está usando para se posicionar no mercado internacional, se você está buscando alguma coisa ou não, mas caso você esteja buscando uma recolocação profissional, segue o jogo. Como é seguir o jogo? Aí entra uma das coisas que a gente aborda na minha mentoria e tudo mais, que é você usar uma estratégia não de ficar simplesmente aplicando para a vaga, porque currículo enviado via aplicação, a aplicação é onde o currículo vai para morrer. É um termo que a gente fala, porque o formato tradicional de aplicação já está morto, já está morto. Então, assim, é muito mais interessante você se posicionar como autoridade de um tema e abordar as pessoas que são possíveis influenciadores numa tomada de decisão da empresa, para que elas te indiquem para um cargo, do que ficar simplesmente aplicando online. Então, o que fazer em relação às demissões em massa? Continuar o jogo, continuar nessa busca aí pelo mercado internacional de preferência, que tem uma chance aí de pagar mais, mesmo para quem não tem inglês, né? Vai aí você conseguir identificar potenciais empresas e cargos que estão relacionados a você, mas basicamente o que fazer em relação a isso é, segue o jogo, redobra a sua aposta em buscar se destacar e se marcar como autoridade no tema que você trabalha e encontrar as pessoas, gerar valor para as pessoas que vão aí te indicar possivelmente para uma vaga em uma empresa dessa, em uma empresa internacional, enfim. Então, esse é o primeiro ponto que a gente, né, trouxe aqui para abordar as demissões em massa. Segundo ponto, a questão da inteligência artificial. Aqui, houve aí nos últimos 3 meses uma explosão nesse aspecto, com o ChatGPT. O ChatGPT, para quem não conhece, é uma ferramenta de inteligência artificial que faz e responde perguntas. Então, é um chat, é um assistente que você tem ali que pode responder perguntas nos mais diversos temas e nos mais diversos tipos. O que o ChatGPT ele ainda não faz, ele ainda não te dá uma segurança nas respostas, porque muitas vezes ele é incrível no nível de detalhe, no nível de profundidade, mas eventualmente ele traz informações que não são certas. Então, faz sentido você validar tudo o que for trazido ali. Então, basicamente, o que é essa questão da inteligência artificial que a gente está trazendo é uma explosão num novo nível de serviço de inteligências artificiais que está chegando de maneira muito mais acessível. O ChatGPT é de graça para uso pessoal e está crescendo de uma maneira assustadora. Bateu 100 milhões de usuários em 2 meses. É um nível de crescimento nunca visto antes. Então, é muito esperado que todos os business e todas as profissões sofram algum tipo de impacto
por causa desse crescimento da inteligência artificial, tá? Quais serão esses impactos da inteligência artificial, Emanuel? Isso vai variar bastante de função para função, e a gente ainda não tem uma resposta clara de quais exatamente serão os impactos e como isso vai se desdobrar. Porém, o que a gente já vê hoje é criação de texto, criação de música, criação de imagem, trabalhos que eram vistos como criativos, e isso envolve todo esse mercado de marketing digital e também ali a parte de desenvolvimento de sistemas está sendo transformada numa maneira muito rápida. Então, a maioria dos trabalhos que a gente tem hoje, ela vai ser pelo menos complementada por inteligência artificial e vai sobrar aí um trabalho mais específico para a gente fazer, eventualmente mapear pontos chaves que precisam ser trabalhados, ou como se você passasse a ser o seu chefe e pedisse, vamos supor, você recebe ali uma promoção, você tem um assistente que faz o que você fazia antes. Agora você pode focar numa parte mais estratégica, focar nas questões que precisam ser debatidas, nas percepções que você tem do mercado, e você tem alguém que você pode pedir para fazer o que hoje você faz no dia a dia, tá? Então, o impacto disso é que a expectativa é que a gente assuma posições mais estratégicas, posições mais relacionadas a níveis mais desafiadores de percepção e tudo mais, e a inteligência artificial assuma os outros papéis. O que fazer em relação às inteligências artificiais, Emanuel? Aqui o principal ponto a ser feito, a ser atentado é o seguinte: você precisa estar envolvido nessas inteligências artificiais e estar envolvido nesses sistemas. Então, a lição de casa que eu passo para você aqui hoje é: crie uma conta no ChatGPT, crie uma conta no Midjourney, entenda aí quais são as possibilidades desses sistemas e, mais do que isso, não só fique perguntando ou fazendo ali pedidos, prompts, que sejam relacionados a curiosidades que você tenha, mas mais do que isso, faça prompts relacionados à sua profissão. Como a sua profissão pode ser melhorada com base numa ferramenta dessas. Então, comece a brincar com a ferramenta. Não espere um comunicado oficial de que agora a ferramenta vai ser usada. Se antecipe a isso, comece a testar. Eu já tenho feito isso. Eventualmente, eu identifico um tema que eu quero falar sobre, eu identifico um mito que eu quero quebrar e eu uso um chat GPT, por exemplo, para explicar mais a fundo qual é esse mito que eu quero quebrar, qual é essa percepção que eu tive. Então, eu acabo focando muito mais nas quebras de padrão do que numa parte mais texto, de fazer uma coerência ali, de contextualizar e tudo mais, tá? Então, isso é o que a gente pode fazer hoje, começar a mexer nessas ferramentas, porque não tem como escapar mais disso. Então, você que está aqui assistindo, é importante que você esteja surfando nessa onda, não fique ali para ser afogado pela onda, mas sim esteja acima dessa onda, abrace essa mudança, porque nós que estávamos acostumados a sermos os disruptivos, conforme a gente vai passando o tempo, vai ficando mais experiente na carreira, a gente pode aí ser as pessoas os conservadores. Não sejamos essas pessoas, vamos abraçar as mudanças e ganhar essa experiência já a partir de hoje. Ganhar essa experiência a partir de hoje. Além disso, o que eu quero trazer aqui para vocês são as perspectivas para o futuro aí, num contexto mais geral, visto que, ok, as inteligências artificiais estão crescendo, o mercado de trabalho está evoluindo, e estão acontecendo demissões em massa, quais são aí as perspectivas para o futuro? Vou começar falando de carreira e depois a gente entra na questão de educação. Carreira, principalmente com essa mudança da inteligência artificial, as demissões em massa a gente vê como uma coisa cíclica, normal de mercado, economia, acontece, a gente tem perspectivas mais positivas, depois a gente tem perspectivas mais pessimistas, e isso gera aí toda uma apreensão do mercado, que gera demissões, que gera contratações, isso é cíclico. Isso é cíclico. Agora, a inteligência artificial, ela vem para ficar. Então, a gente está falando de uma curva muito mais forte e uma curva exponencial. Por isso, eu vou reforçar esse ponto aqui nos próximos passos e na perspectiva de futuro para carreiras. Então, vamos lá.
Perspectiva de futuro para a carreira, o que eu posso esperar aí para os próximos anos em termos de carreira? Primeiro, não linearidade. Então, aquela visão de que eu vou fazer 4 anos, 5 anos de uma graduação, depois eu vou passar numa OAB da vida, eu vou fazer algum teste que vai me qualificar para ser um profissional, e eu tenho aí os outros 30, 40 anos pela frente de carreira. Em cima disso, a gente pode esquecer esse conceito, não vai mais ser assim, as coisas vão mudar com uma velocidade muito mais rápida. Então, o primeiro passo aqui é ter uma identificação diferente. Você não é mais um advogado, você não é mais um desenvolvedor. Esses títulos, eles vão deixar de existir. Então, quanto antes a gente se dissociar deles, mais fácil vai ser a gente perceber o que está acontecendo. Segundo ponto, flexibilidade. Aqui a gente fala também de flexibilidade de horário e flexibilidade geográfica. A questão do trabalho remoto é ainda uma polêmica, a gente tem pontos jogando a favor, pontos jogando contra, mas do ponto de vista de competitividade no mercado de trabalho, as empresas que oferecem essa possibilidade, elas tendem a ter um destaque. Então, não só a flexibilidade local, de região, mas também uma flexibilidade horária, é uma coisa que pode ser esperada aí para o futuro. Você tem, por exemplo, um Uber da vida, que você pode ali trabalhar on demand, você controla a sua carga horária, e um ponto-chave aqui, com o ChatGPT da vida, por exemplo, a gente vai conseguir ter uma documentação 100% atualizada em tempo real. Então, imagina que eu tenho um wiki da minha empresa que ele está 100% atualizado em tempo real, e eu consigo perguntar para um chat, perguntar para um colaborador, perguntar para um assistente exatamente quais foram os principais updates da reunião de ontem. Isso vai fazer com que o trabalho ele se torne muito mais assíncrono, ou seja, eu posso trabalhar na hora que eu quiser e eu consigo ter um update muito rápido do que está acontecendo. Então, eu vejo que a inteligência artificial ela vai jogar a favor ainda mais dessa questão da flexibilidade, e a gente pode esperar isso no futuro aí para a carreira, tá? Questão do maior valor agregado foi o que eu falei ali em relação à inteligência artificial, em que é como se você passasse a ser o seu próprio chefe, você tem um assistente ali que você simplesmente pede para ele o que você quer fazer e ele vai fazer para você. Então, a gente dá um passo aí na carreira, e a ideia é que a gente se preocupe muito mais com questões estratégicas do que com questões pontuais ali. E tem um ponto aqui forte, que é a questão, as carreiras elas vão ser cada vez mais longas. Com o aumento da expectativa de vida e com os trabalhos sendo menos braçais e mais de raciocínio, de percepção, a gente vai conseguir estender a nossa carreira de 40 anos para 60 anos, e a perspectiva é que isso cresça indefinidamente, junto com a perspectiva de vida. Então, aquela ideia de se aposentar muito rápido e deixar ali de trabalhar, vamos deixar essa ideia de lado e pensar muito mais em trabalhar com coisas que façam sentido. Então, trabalhar com propósito, isso envolve um olhar para dentro, que muita gente foge, é normal a gente fugir disso, a gente aprendeu a vida toda que a gente deveria ser falado o que fazer, e agora perguntaram assim, estão perguntando para a gente, mas o que você gostaria de fazer? Que área você quer se envolver? Que tipo de trabalho você quer deixar? Então, uma área muito mais relacionada aí ao impacto que a gente quer deixar. Em relação a isso, como fazer, e eu já entro na questão dos próximos passos, como mapear, Manuel, eu não sei o que eu posso fazer, eu não sei que área faz sentido para mim, quando eu fui desenvolvedor nos últimos 10, 15 anos. O que eu faço nesse novo contexto? O que eu recomendo aqui, já entra na questão dos próximos passos, é a experimentação. Ou seja, se envolver, se permitir envolver em coisas novas é um caminho para você descobrir o que você gosta de fazer de verdade. Então, desidentificação com o seu cargo atual e seguido aí da experimentação. E, por fim, vamos entrar na questão da educação. A educação ela vai mudar bastante também, e para melhor, muita gente questiona e critica o modelo de educação atual, que é um modelo baseado ainda muito na época da Revolução Industrial, em que a gente tinha ali factory workers, né, trabalhadores de chão de fábrica, passando por um processo, uma maquininha, eles viram peças dentro de uma engrenagem. A gente vai mudar, como o mercado de trabalho vai mudar, o mercado de educação,
que serve ao mercado de trabalho, ele também vai mudar bastante. E a educação, ela vai deixar de ter aquela estrutura rígida e ela vai dar alguns passos que vão suavizar essa educação. Por exemplo, ela vai ser mais modularizada. Hoje já tem muitas pessoas que estão aprendendo dicas, macetes e atitudes muito mais acionáveis, muito mais simples e práticas via um TikTok da vida, via redes sociais, via mentorias, via cursos específicos de um determinado tema que a pessoa quer aprender. Então, essa é a perspectiva para a educação moving forward, né? Seguindo daqui para frente. Ela vai ser muito mais modularizada, a gente vai deixar aquela estrutura anterior travada e vai ter uma coisa aí muito mais adaptada ao momento que a pessoa está na vida dela. O segundo ponto é uma educação mais humanizada. Eu vejo aqui as mentorias como um lado muito forte disso. Na mentoria hoje, eu, por exemplo, sou um mentor de carreira, eu consigo ter um olhar mais humanizado para os meus mentorados, ou seja, eu consigo ter uma percepção melhor. Essa pessoa, ela está fazendo a pergunta certa? Ela está indo por um caminho válido? Ou ela está, às vezes, escolhendo um caminho baseado em alguma premissa que não é mais válida, ou numa coisa que disseram para ela que ela deveria querer, mas que ela não quer mais? Então, o futuro da educação é uma educação mais humanizada, em que a gente tem uma comunicação mais de humano para humano e consegue ajudar e acelerar a transformação um do outro, mas ao mesmo tempo entendendo quais são as reais necessidades que estão em jogo ali e que precisam ser atentadas na hora de tomar decisão. Aprendizado contínuo está relacionado a isso, que é o nosso terceiro ponto aqui. Muito do que a gente aprendeu até hoje vai deixar de valer daqui para frente com essas novas tecnologias, com esse novo mercado de trabalho. Isso significa que a gente vai deixar de sair, a gente vai sair daquele modo de estudei 4 anos e agora eu só executo, para uma coisa de eu estou o tempo todo aprendendo, implementando, ensinando, aprendo, implemento, ensino, aprendo, implemento, ensino, coisas cada vez mais novas e cada vez mais dinâmicas, cada vez de maior valor agregado. Então, uma coisa que a gente pode fazer aqui em relação a isso e deve fazer, você que está assistindo aqui, esse é o chamado para você, se coloque numa posição de aluno, dedique um tempo para aprender coisas novas e coloque isso como aí um hábito na sua vida para que daqui para frente a gente esteja cada vez mais aprendendo coisas novas e sempre olhando para dentro. E se eu estou gostando de aprender, desencana aquela ideia de estudar é muito chato. Estudar não é chato. É chato quando você estuda uma coisa que você não gosta. Então, o estudo ele deve ser guiado aí por um interesse genuíno de aprender uma determinada coisa. Se você está aprendendo ou está planejando estudar coisas que não brilham para você, desencana disso porque não vai dar resultado. Principalmente porque na velocidade que a gente está andando, é muito possível que se você levar 6 meses para aprender uma coisa, daqui a pouco ela já vai ser obsoleta. Então, faça questão de estar aprendendo coisas que brilham o seu olho. E teoria versus prática, a teoria vai deixar de existir, aquela ideia de ficar estudando muito tempo, as coisas elas serão mais práticas. Quais são aqui o que eu preciso fazer exatamente para resolver isso? Então, a ideia de ficar estudando ali uma parte muito teórica que não é aplicável também vai deixar de acontecer. O que vai se tornar aí realidade você aprende hoje e executa no hoje, ensina no hoje, ciclos diários de aprendizado, aplicação e transmissão do conhecimento. Ciclos diários, eu vejo aí a mentoria como um exemplo disso, mentoria de pessoa para pessoa, é um formato aí muito mais humanizado, muito mais dinâmico e prático. Então, essas são as perspectivas futuras aí, tanto de carreira quanto de educação. A gente está falando aí de muitas transformações. Eu, particularmente, tenho uma visão muito otimista de para onde a gente está indo. Eu vejo que, sim, a gente ainda depende de uma parte toda financeira, que a gente não sabe como vai ser, uma estabilidade financeira, todo mundo busca essa estabilidade financeira, mas a gente ainda não chegou lá. E isso gera um certo desconforto, mas é a mesma coisa que você numa onda. Você pode querer ficar com o pé no chão lá e a onda te atropelar, ou você faz o jacarezinho, pega uma onda, pega uma prancha e surfa nessa onda. E esse é o convite, para que você surfe nessa onda, vença essa resistência, vença o desconforto, vença esse medo, vai com medo mesmo,
busque aí, pesquisa no YouTube, uma dica bem prática, pesquisa no YouTube, ChatGPT e coloca a sua carreira, coloca como usar o ChatGPT no YouTube, descubra aí de que formas você pode começar a brincar com essas ferramentas a partir de hoje. Coloque isso no seu dia a dia e desenvolva o hábito de aprender novas tecnologias e principalmente aprender inteligência artificial, porque isso vai fazer a diferença aí e novos milionários serão gerados com base nesse formato. Eu vejo um possível futuro em que, por exemplo, eu vou pedir para uma inteligência artificial me gerar um novo modelo de negócio e ela vai gerar um novo modelo de negócio inteiro plugado e eu não precisei fazer nada. Hoje em dia já tem aí, para te dar um exemplo, caras que eles vão num site de inteligência artificial, montam uma linha de produto, vão em outro site de inteligência artificial, monta a descrição dos produtos, vão no site de e-commerce e lista esses produtos com essas imagens, com essa descrição e começa a vender, pluga num fornecedor, o fornecedor entrega. Olha que coisa maluca. Olha que coisa maluca. Então, imagina que um fornecedor foi plugado numa descrição de um e-commerce para um produto que não existia, que foi criado ali de acordo com uma percepção, e a partir disso, os clientes começam a comprar e você recebe o lucro. Então, esse tipo de modelo de negócio vai se tornar cada vez mais realidade e vai basear aí, a única coisa que vai limitar a nossa capacidade de gerar novas fontes de renda e de gerar esse impacto é a nossa capacidade de fazer perguntas. O que a gente vê que o mundo está precisando e que ainda não tem, e de que forma eu posso suprir essa necessidade com a ajuda da inteligência artificial. Então, essa é a minha visão, as atualizações do mercado de trabalho, para quem estava aí preocupado, às vezes tirando o pé do acelerador por causa das demissões em massa, desencanando o mercado internacional, não desencane, faça o trabalho bem feito, seja aí qual a estratégia que você está usando, foque nisso, redobre as suas energias nisso, porque ainda existem vagas, ainda existem vagas. E em relação à inteligência artificial, é surfar na onda, não tem como lutar contra, não adianta a gente se posicionar contra essas evoluções, a melhor coisa que a gente pode fazer é dar sequência, surfar essa onda aí e chegar lá do outro lado de maneira muito mais com atividades que estão mais relacionadas com o que eu gosto de fazer, que tem maior valor agregado, com mais flexibilidade de trabalho, com mais qualidade de vida e com uma vida aí de preferência mais longa e vivendo aí tudo que esse futuro tá prometendo. Então, as perspectivas estão muito otimistas daqui, espero que tenha passado aí uma visão muito válida aí para você também. Por hoje é só, pela sua participação, muito obrigado. Eu fico por aqui, valeu, até mais, fui!